À boleia do Orçamento do Estado, o ano de 2025 começou com novas regras para o IRS jovem. O novo regime fiscal, para quem está agora a iniciar a vida profissional, prevê uma isenção total ou parcial sobre os rendimentos do trabalho dependente e independente para os jovens até aos 35 anos, desde que já não integrem o agregado familiar dos pais. Alargado agora para 10 anos, seguidos ou interpolados, o benefício fiscal deixa de depender das qualificações dos jovens beneficiários. Estas são, aliás, as duas principais mudanças que o governo de Luís Montenegro incluiu no pacote do IRS jovem que surgiu em 2020. As isenções são significativas, sendo a 100% no primeiro ano de atividade profissional, por exemplo, mas serão tão atrativas quanto parecem? A narrativa otimista do governo, que quer manter em Portugal uma geração determinada a emigrar, servirá ao propósito de aumentar a qualidade de vida dos jovens em início de carreira que continuam a ter, em média, baixos salários? Com a entrada em vigor a 1 de janeiro, este novo regime fiscal para os jovens parece já ter encontrado alguns obstáculos para contornar. Por exemplo, a DEC Proteste detectou falhas no portal das finanças que impossibilitam de aplicar desde já quer as taxas de retenção na fonte, ajustadas aos trabalhadores independentes, o que promove uma injustiça fiscal, quer a impossibilidade de emitir o certificado atualizado da composição do agregado familiar já referente a 2025. O que prova que este é mesmo o primeiro ano em que o jovem reúne todos os requisitos para beneficiar deste regime e, portanto, isto é importante, este certificado. Eu sou Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou refletir sobre estas questões com os meus convidados e tenho comigo Paula Franco, é bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, e Magda Canas, jurista da DEC Proteste, aliás, repetente aqui nestes podcasts. Bem-vindas às duas. Eu começo já por si, Paula Franco. Ao que parece, a conselho da Ordem dos Contabilistas Certificados, as regras de retenção na fonte da autoridade tributária mudaram recentemente, uma vez que havia o risco de os jovens poderem vir a ter de pagar IRS no final do ano, ou seja, quando tratarem do IRS deste ano, se optassem pela redução da retenção mensal prevista nas novas medidas do IRS. Que mudanças foram estas, já agora? O que é que sugeriram, no fundo, à autoridade tributária? Bom, nós alertámos. Bom dia, em primeiro lugar. Ou boa tarde, ou boa noite. Agora as pessoas ouvem quando lhes apetecer, mas sim. É isso. Não, nós alertámos porque, de facto, o que acontecia é que as taxas de retenção na fonte, com esta redução, iam descer significativamente, pedindo o jovem essa possibilidade à entidade patronal, porque dependia sempre do pedido do jovem. Sim. E o que acontecia é que estavam demasiado baixas e reduziam substancialmente com a parcela a bater e com a fórmula normal que se aplicava e que ia, no fundo, eu acho que ferir um bocadinho a expectativa do jovem ao ter que possivelmente pagar imposto no final. E, portanto, a Ordem o que fez foi alertar para isso. Cuidado, porque pedem a redução da retenção, mas depois, no fim, podem ter que pagar IRS, o que nunca é desejável. Por muito que seja melhor termos o dinheiro do nosso lado, isso é muito bonito dizer, mas depois, quando temos que pagar ao Estado, no fim, em acumulado, custa a qualquer jovem. Especialmente numa medida como estas, que é suposto dar a entender que vamos poupar alguma coisa, não é? Exato. Esta retenção na fonte, no fundo, é um adiantamento que se faz. Claro. E, portanto, a perspectiva é que ele seja muito parecido com aquilo que é o cálculo final, mas isso nunca acontece. Nem para recebermos, nem para pagarmos. É muito difícil haver esse ajustamento. Mas a verdade é que a retenção na fonte, tal como estava, e nós alertámos para isso, estava demasiado baixa e originaria esse pagamento no final. Portanto, o que eu estou a perceber é que exatidão é impossível. O que a senhora bastonária propôs, ou a Ordem propôs, foi aproximar o mais possível de uma soma zero no fim do ano, vá. Acima de tudo, alertámos os jovens para que não pedissem pelo menos para o ano todo, porque caso a autoridade tributária não alterasse, o próprio jovem conseguia gerir um bocadinho esta sua expectativa. E pode-se fazer isso a meio, mudar o regime. Pode-se mudar a meio, e isso é uma das questões que muitos jovens nos colocam, é se podem mudar, se pode ser em qualquer altura, se podem voltar a fazer retenção pela taxa normal, podem. É uma opção do jovem, comunicando à entidade patronal, fazer esses ajustamentos. Claro que o problema do jovem também é saber em que medida é que o deve fazer, quando é que o deve fazer, claro, e que contas é que pode fazer para poder fazer a melhor opção. Neste momento, com as alterações introduzidas, janeiro já ficará como está. Mas pronto, a partir de fevereiro, um jovem que nos esteja a ouvir pode ir à confiança, optar à vontade, sem medo de, no fim, pagar? Neste momento pode. Todas as nossas simulações, considerámos, obviamente, um jovem solteiro, sem dependentes, e só com uma dedução daquela despesa geral e familiar. Portanto, sem despesas de saúde,
sem despesas de educação. Portanto, o caso mais simples. Sim. Todos os casos que simulamos ainda dá um bocadinho a receber com esta nova retenção na fonte. O que é Portanto, sempre já é simpático. seguro, Sim. o que é sempre simpático. O ideal era estar quase igual, o adiantamento ser igual àquele que é o cálculo final, mas nunca se consegue exatamente isso. Portanto, neste momento eu acho que o jovem já tem a confiança, se quiser pedir a redução da retenção na fonte, fazê-lo, sem estar com esta expectativa de poder ter que pagar imposto mais no final. Nessa frente, portanto, está a coisa resolvida. Está resolvida. Mas não deixa, eu já ia passar à Magda, mas não deixe de fazer esta reflexão. Percebe porque é que estas coisas são lançadas e depois descobrem-se? Estas coisas que é preciso corrigir, isto não era possível fazer antes. Alguém olhar para isto com alguma atenção. É fazer verdade. simulações, por exemplo, que é uma coisa básica, digo eu. As retenções na fonte têm sofrido muitas alterações Sim. ao longo dos últimos anos para tentar essa aproximação, mas a verdade é que nunca se conseguiu fazer a tal exatidão e não se consegue, até porque Claro. depois cada agregado familiar ou cada sujeito passivo tem as suas características. Claro, eu percebo e isso, mas há vai aproximações, alterar. não é? Mas há aproximações. Sim. Aliás, as tabelas de retenção hoje em dia já estão muito mais próximas, desde que em meados de 2024 foram alteradas para taxas marginais, que aproxima muito mais à realidade. E por isso também é uma expectativa que eu acho que vai defraudar um bocadinho todos os contribuintes quando agora apresentarem as contas no final de 2024, se calhar já muda um bocadinho aquilo que se passava nos anos anteriores por causa desta aproximação, que é o ideal, mas que não se consegue com a exatidão. Pois. E por isso é natural que, ao se ter proposto aos jovens esta possibilidade de reduzir a retenção na fonte e incentivá-los a isso, não houvesse esta expectativa de se vir a ter que pagar no final. Claro, Ainda que o que se tinha que exatamente. pagar era pouco, mas lá está. E ficava do lado do jovem, portanto o jovem conseguiria ter disponibilidade durante o mês e tinha era que ter esse cuidado de guardar um bocadinho para o caso de ter que fazer contas finais. Ainda assim, eu acho que nenhum jovem está preparado para depois nessas contas finais ter que pagar imposto e por isso é que se calhar o Estado retrocedeu um bocadinho e retificou aqui A esta autoridade forma. tributária reagiu rapidamente. Levam a bem estas, estas chamadas de atenção? Leva, normalmente trabalhamos muito Sim, em sim, conjunto sim. neste sentido. Nós estamos aqui todos exatamente para encontrar as melhores soluções, não é? Nem sempre se ouve tudo, mas à partida todas as chamadas de atenção são pelo menos analisadas porque há sempre um fundamento e por isso a credibilidade, obviamente, da Ordem dos Contabilistas é sempre tida em conta, não é? Tal como a da DECO, não é? Todos Claro. E eu nós agora vou fazemos falar esse com a Magda. papel na sociedade civil, não é? De alertarmos um bocadinho para isto. E para além deste problema que foi detectado, a DEC Proteste também detectou falhas no portal das finanças, chamemos-lhe falhas, não são falhas técnicas, serão falhas, se quiser, de... Serão limites. Exatamente. Por exemplo, porque é que não é possível a um trabalhador independente, jovem, aceder à retenção reduzida mensalmente neste IRS jovem, ou seja, aquilo que um trabalhador dependente pode fazer, que é optar pela retenção reduzida mensal, ou então só no fim do ano, esperar pelo IRS próximo ano para fazer isso, porque é que o independente não pode fazer? Há alguma explicação para isto? Bem, encontra-se desde logo explicações na natureza da atividade desempenhada pelo independente. Naturalmente que no caso de um trabalhador dependente é muito mais fácil comunicar à entidade patronal a intenção de beneficiar desde logo da taxa de retenção ajustada e a entidade patronal cabe-lhe fazer as contas. Neste momento elas estão até mais fáceis. E porquê? Porque aqui há umas semanas a DEC Proteste veio lembrar que o certificado da composição do agregado familiar era só o que se conseguia extrair à data. Eu ia falar dessa era a seguir só também, sim. relativo a 2024 e, portanto, questionávamos-nos então como é que o jovem vai poder comprovar aquela condição de que neste ano de 2025, e temos muitos jovens a começar em 2025, a janeiro de 2025, a sua atividade profissional. E então esse jovem não tinha forma de comprovar que aquele seria mesmo o mês em que se desvincularia, no fundo, do agregado familiar dos pais. Por exemplo, a essa questão, a autoridade tributária veio dar resposta recentemente num guia que publicou no site, em que esclarece que essa invocação ou essa manifestação de vontade feita por parte do trabalhador não carece da entrega de qualquer comprovativo. Portanto, são aqui estes pequenos pontos, estes pequenos ajustes e esclarecimentos, porque muitas Até porque vezes... havia entidades, pelo que eu percebi, há entidades patronais que exigiam uma prova que não é obrigatória por parte do trabalhador. Eu diria até que as entidades patronais manifestavam dúvidas tantos
tantas dúvidas quantas o próprio trabalhador. Sim. Porquê? Porque o trabalhador se é elegível, se tem idade ainda para se enquadrar neste regime, como é que se faz a contagem dos prazos, a relevância da independência face ao legado familiar dos pais. Sim. São sim estas questões. Já do lado da entidade patronal será, por exemplo, lá está o cálculo da taxa de retenção, que entretanto já veio a ser esclarecido e neste momento está mais justo e mais fácil, porque mais claro, naturalmente, mas também essa emissão do certificado oferecia dúvidas. Muitas entidades patronais diziam então, mas depois como é que nós vamos fazer fé, no fundo, na informação que o trabalhador nos comunica? Ora, uma taxa de retenção enfim, a zeros, no fundo, no primeiro ano é muito atrativa e por isso as entidades patronais questionavam-se se é fidedigno ou não confiarem na palavra apenas numa declaração do trabalhador. Do jovem. E, de facto, é confiável, é o único dado disponível. Porque depois as finanças têm lá a informação e vão fazer um cheque da coisa. Precisamente. E de facto chegavam muitas queixas à DEC Proteste no sentido de a minha entidade patronal disse-me que ainda não sabia como fazer. Ou esqueceu-se de fazer. Esqueceu-se, enfim, entre aspas, naturalmente. E tinha a ver com estas dificuldades que também as entidades patronais vinham a sentir. E que não significa que já esteja tudo esclarecido, porque não está. E em relação volto aos independentes, vou bater um bocadinho nesta tecla. Percebi que é uma complicação de tentar perceber como fazer a diminuição, pelo que percebi, da taxa de... O ajustamento, sim. O ajustamento, sim, da taxa reduzida, mensalmente. Porquê? Não pode ser recibo a recibo? Era isso que dizia, ou seja, nós no caso dos dependentes temos uma entidade patronal. Claro. Tenha dúvidas ou não tenha, é uma entidade patronal. No caso dos independentes, não. No fundo, é muito mais autónomo. E esta autonomia, depois, confere-lhe não só as dúvidas sobre a elegibilidade, como também as dúvidas do cálculo. Mas se estas dúvidas do cálculo estivessem dirimidas pelo funcionamento mais fácil ou por esclarecimentos por parte da autoridade tributária, eventualmente nós já teríamos trabalhadores independentes que poderiam beneficiar também da taxa de retenção ajustada. Mas é um problema técnico da autoridade tributária? É da natureza da própria atividade inerente aos jovens que são independentes. Não consigo perceber, porque eu também sou trabalhador independente, já não estou elegível, portanto aqui não há conflito de interesse, já não estou infelizmente elegível para o IRS jovem, mas eu passo recibos e a taxa de retenção é 25%. Se eu fosse elegível, era dizerem-me a sua taxa de retenção passa a ser, se optar por ser recibo a recibo e não no final do ano fazermos as contas, não consigo perceber porque é que isso não é possível. Acredito que caminhamos para aí. Porque me parece muito injusto. Parece injusto, fere de facto aqui a igualdade em termos fiscais entre jovens que em tudo têm as mesmas características e a mesma idade, já não são dependentes do agregado familiar, sim, portanto as condições seriam iguais, todos os requisitos e depois têm esta situação que os penaliza profundamente. E são exatamente esses jovens que carecem de maior proteção legal pela fragilidade do vínculo que os liga às entidades às quais prestam serviço. Ou seja, nós de facto temos aqui uma situação de desigualdade fiscal, mas eu creio que, à semelhança das outras lacunas que fomos encontrando, que, enfim, será corrigida. Alguma coisa a dizer sobre isto? Do lado da... Bom, eu acho que tecnicamente temos essa questão que referiu, que é, no recibo verde não está prevista sequer os 50%, aos 75%, aos 25%, portanto não tem lá taxas previstas. Mas tal como mudaram os recibos verdes, aqui há uns meses que andava aí toda a gente ao meio, como é que se preenche isso? Imagino que se pudesse mudar, já aproveitavam ter mudado, não é? Sim, se houvesse essa vontade, claro que sim. Portanto, isto tem a ver com vontade também. Tem a ver com vontades e tem a ver também com a própria concessão, não é? Portanto, só ficou prevista e a redução da retenção tem que estar prevista também no Código do IRS e não ficou prevista para a categoria B. Portanto, teria que se alterar ali, introduzir qualquer norma também ali em termos da redução da retenção na fonte. Legislar no Código. Legislar no Código e depois alterar toda a parte da retenção na fonte dos recibos verdes, permitindo que existissem taxas diferentes, o que tecnicamente neste momento não é possível. Pois.
E acho que, apesar de tudo, não é uma mudança assim tão fácil. Exige alterações informáticas. Nada é fácil. A vida é muito difícil. Não, e viu que estas alterações recentes, enfim, geraram muita confusão, porque transformaram, obviamente, o recibo verde, na minha opinião, em termos técnicos, melhor para todos, muito mais flexível, com muito mais possibilidades, mas obviamente para quem o utilizava já de forma mais simples e automática, quase. E automática, introduziu-lhe ali alguns fatores que tornam mais difíceis, tem mais elementos, mais informação, e isso obviamente para quem vai a primeira vez não é tão fácil, sim. Valia a pena, já que estávamos a falar desta possibilidade de fazer, especialmente os dependentes, porque isto já não é conversa para os trabalhadores independentes, só para os dependentes. Também é para os independentes, mas apenas no próximo ano, quando decidirem optar, isto nos independentes começam agora a cumprir os seus requisitos, ou seja, aqueles que começaram agora a obter rendimentos tributáveis e que se desvincularam do agregado familiar dos pais. Mas eu estava a falar das opções de ou só no fim do ano. No imediato não é possível. No imediato não é possível. Mas agora, falando para os dependentes, não me baralho, falando para os dependentes, o que é que vos parece, é uma pergunta para as duas, começando pela Paula, o que é que vos parece que poderá ser, o que é que um jovem deve ter em atenção ao optar por um regime ou outro, ou até mudar a meio? Ou reter pela taxa mais baixa todos os meses, ou esperar pelo fim do ano para receber uma batelada, era bom, o que for, uma bateladazinha de dinheiro. Ainda vai ser bastante. Eu também acho que sim, porque não é por acaso que disse batelada. Claro, por exemplo, um jovem que tem, por exemplo, 2.000 euros de salário, que para um jovem licenciado hoje em dia é já um salário que não está tão fora daquilo que se aplica a um jovem destes. Ainda vai receber um valor bastante significativo de 4.000 euros quase, portanto... Dá muito jeito no final do ano. Dá muito jeito. Mas o que é que diria a um jovem se lhe perguntasse diretamente qual é que acha que deve ser o regime que eu devo escolher? Bom, eu acho é fácil dar um conselho? Eu acho que, e tenho dado muitos conselhos a jovens, porque uma coisa engraçada que era antigamente ouvia-se falar muito no médico de família. Hoje em dia já existe um bocadinho o contabilista de família, não é? Porque já nos sentimos muito procurados para dar este tipo de conselhos, e ainda bem que é assim, porque de facto a complexidade fiscal é cada vez maior, e estamos aqui a falar de um caso IRS jovem que seria uma coisa tão objetiva, simples, e veja a quantidade de questões que têm existido, as dúvidas que os jovens têm, e por isso cada vez mais é difícil perceber a legislação fiscal, é difícil ter segurança, acima de tudo, e confiança na legislação fiscal. E por isso somos muito procurados, os contabilistas são muito procurados, e isso é bom, porque nos dá também aqui uma perspectiva de antecipar também o final, depois no apuramento do IRS final. E eu acho que há um conselho que se pode dar aqui aos jovens que tem muito a ver com a forma e a fase da vida em questão. Se é um jovem que já tem despesas consideráveis, que já quer ter uma casa, que já tem algumas despesas que, se tivesse um rendimento maior, seria mais fácil para gerir a sua vida, esse jovem deve optar por reduzir já a sua retenção na fonte, porque ele precisa desse rendimento disponível para pagar o seu arrendamento ou o seu empréstimo que entretanto está a pedir agora também com as condições para compra de casa, e portanto esse jovem precisa de mais rendimento disponível todos os meses. Claro. E portanto esse é o jovem que deve pedir esta redução da retenção na fonte. Agora, se estamos a falar de um jovem que ainda está a viver em casa dos pais, não fazendo parte do agregado familiar, para poder beneficiar destas regras... Deixa-me só dizer que faz bem dizer isto, porque é uma das dúvidas. Eu posso já não estar dentro do agregado familiar, mas posso ter o mesmo domicílio fiscal? Pode. Claro que sim, pode. Fica já essa dúvida tirada do caminho. Fica já essa dúvida. Eu posso morar com os pais e termos 2 agregados familiares diferentes para efeitos de IRS. É perfeitamente normal, até porque nem sempre o jovem, vivendo em casa dos pais, pode fazer parte do agregado familiar. Claro. Tendo um rendimento já acima de 11.000 euros, já nem pode fazer parte e está a viver na mesma casa. Portanto, eu diria que o conselho a esse jovem que ainda está a viver com os pais, que não tem tanta necessidade de ter mais rendimento disponível no dia-a-dia, mas que tem necessidade de ir acumular e fazer a sua poupança para mais tarde poder vir a investir nessa sua independência, esse se calhar é o jovem que prefere acumular do lado do Estado, quase como uma poupança. E depois receber aquele bolo. E depois vir receber no fim. Quem tiver investimentos, por exemplo, PPRs ou outros investimentos, o que é que a Magda diria?
Lá está. São os tais jovens que não precisam no imediato de maior liquidez, que podem pensar nisso, porque todos aqueles que têm necessidades, enfim, imediatas, de pagar uma renda, de eventualmente, se já tiverem filhos, até pagar uma escola dos filhos, não terão tanta margem para fazer poupança. Claro. Existindo essa margem para fazer poupança, é desde logo aconselhável que o jovem comece a pensar nessa possibilidade, porque a velhice, quando nós somos jovens, não está assim tão longe quanto se possa pensar. Claro. E eu as sei que a gente chega aqui num instante. E as poupanças não se avolumam de um momento para o outro, ou seja, começar a pensar nisso desde cedo é muito importante. Mas a verdade é que nem todos os jovens têm a capacidade financeira para isso, ou porque não ganham o suficiente, ou porque de facto já têm muitas despesas ainda que sejam muito, muito novos, ou simplesmente porque essa pode não ser a prioridade deles, porque também cada jovem, cada pessoa, cada contribuinte tem os seus objetivos de vida. Claro. E naturalmente esta é a principal recomendação que damos também, é olhar para o caso concreto e ver se no seu caso faz sentido ou não optar pela liquidez imediata ou porventura, por esperar. Sendo que, para esperar, vai ter que esperar ainda muitos meses. Claro. Porque, naturalmente, isto, depois o acerto de contas, ocorrerá, e só estamos aqui a falar de IRS jovem de 2025, ocorrerá, grosso modo, daqui a 14 a 16 meses. Ou seja, tem que estar consciente de que vai demorar. Uma coisa é certa, pode oscilar entre uma retenção imediata e a realização das contas afinal, e portanto essa também é uma possibilidade que o jovem pode ponderar, ou seja, em meses em que terá mais dificuldades financeiras porque tem um IMI para pagar ou, enfim, despesas assim mais imediatas, pode fazer sentido optar pela retenção ajustada. Até porque pode mudar a meio do ano. Pode mudar a qualquer momento. À presente data nada impede. Há outros obstáculos ao IRS limites à jovem, mudança, ou seja, só pela lei que conhecem pode-se mudar, ok, eu tenho a retenção reduzida mensalmente, afinal agora já não quero, vou esperar pelo fim do ano. Mudei. E depois posso voltar a mudar porque não há me deu obstáculo legal a isso. Ok. Neste Portanto, momento. se a lei é omissa, sim. quem cala consente. E o IRS jovem tem alguns obstáculos, mas nunca em alterar este regime da taxa de retenção. Os obstáculos são designadamente o facto de ter dívidas fiscais, desde logo, portanto, tendo dívidas... Ficará logo de fora, mas também beneficiários do programa Regressar, por exemplo... Também estão de fora. Também estão de fora os jovens que acedam agora ao regime de incentivos à inovação. Bolsas e assim... Não, mesmo o regime de incentivos à inovação não se trata naturalmente... Não envolve bolsas. Não. Era o antigo regime dos residentes não habituais. Sim. É o atual. Sim. Portanto, existem aqui algumas causas de exclusão do IRS jovem. Porque já estão a beneficiar de outros Mas não outros é por quadros. oscilar entre um regime e o outro que ficará excluído. Nós estamos a falar aqui de já muito... Só queria aqui, a Magda falou há pouco de um assunto que eu acho que é importante, que é uma das dúvidas também que colocam muito, quando falou em estar casado e ter filhos. É uma das perguntas que imensos jovens colocam, é que tanto que se estiverem casados e se tiverem filhos, se podem ou não beneficiar do IRS jovem. Especialmente se a mulher não puder... Ou se a mulher não puder, por exemplo, ou o marido, ou o que for, o cônjuge. E se podem ou não beneficiar é uma pergunta que colocam muitas vezes e de facto, como falou aí nesse ponto, para não deixar passar, não há impedimento nenhum neste caso. Se um dos jovens puder beneficiar e o outro não puder beneficiar, não tem problema nenhum, cada um vai ser apurado de forma com aquilo que lhe é aplicável. E se tiver filhos, ele podem, se os dois forem jovens e puderem beneficiar os dois do regime e tiverem filhos, podem beneficiar na mesma. Portanto, isso é uma questão que realmente muitos jovens têm colocado. Até estaria a desvirtuar, se isso fosse possível, até estaria a desvirtuar o intuito do IRS jovem à presente data, que é tornar-se cada vez mais abrangente. Porque em 2025 nós sabemos que foi alargado em termos de prazo, de 5 para 10 anos, ou seja, neste momento temos... Até aos 35. Até aos 35, Era para aí onde diz. eu ia levar a conversa, parece que leu os meus pensamentos. Exato. E para fazermos uma avaliação exatamente deste novo modelo, desta expansão do modelo que vem em 2020. O teto da isenção também agora é superior, 55 vezes o indexante dos apoios sociais, que dará qualquer coisa como 28.737,50, se bem estou... É exatamente isso. Mas este valor é importante. Sim. Porquê? Porque até
esse teto, todo o rendimento tributável do jovem é suscetível de ser enquadrado em sede de IRS jovem, a partir daí será tributado às taxas gerais. Portanto, é uma alteração relevante para este efeito. Mas também o facto de não existirem requisitos à presente data em termos de escolaridade, porque anteriormente nós tínhamos esse regime, tínhamos muitos jovens que estavam excluídos por não terem a escolaridade que era exigida e à presente data é independente se tem o 12º ano, um curso profissional, uma licenciatura ou eventualmente até um doutoramento. É claro para alguém que não tenha feito o 12º ano, mas que esteja empregado, se é possível aceder. Foi uma dúvida que eu tive. Neste momento está absolutamente excluído de qualquer tipo de limite. Qualquer tipo de limite em função da escolaridade. Sendo certo que, neste momento, a escolaridade obrigatória é 12º, sim. É 12º. Mas sabemos que há muita gente no mercado de trabalho que nem sempre está nessa fasquia. A Paula tem alguma coisa a dizer? A pergunta que eu ia fazer era um pouco isso. O que é que vos parece esta remodelação da medida que já vem de há 5 anos? Bom, claramente é uma vantagem enorme para os jovens, independentemente de podia ter sido de outra forma ou podíamos ter aqui questões às vezes mais simples aqui a esclarecer, é um regime muitíssimo favorável para os jovens e, portanto, isso tem que ser dito porque, aliás, desde que ele começou já sofreu, foi desde 2020, portanto já sofreu, começou em 20, sofreu imensas alterações e, de facto, esta é a mais significativa. Tem vindo sempre a ser melhorado, mas esta traz 2 pontos que eu acho que são muito mais justos. O não estar dependente de um grau de ensino. De facto, os outros jovens tornava-se muito injusto e, por isso, agora ser abrangente acho muito mais justo para todos. E o alargamento também aos 10 anos, portanto, é muito mais alargado, até aos 35 anos, que é discutível, há quem diga seguidos ou interpelados. Isso é uma pergunta muito importante que temos que também falar aqui ainda, porque é uma das grandes dúvidas dos jovens, mas só para destacar aqui os pontos importantes. Não estar indexado a um grau de escolaridade, acho que é importantíssimo, trouxe muito mais justiça, e o ser até aos 35 anos e durante 10 anos. Está muito mais alargado, portanto o jovem já consegue planear um bocadinho a longo prazo aquilo que pode beneficiar com estas medidas. E é bastante significativo. Não sei dizer se é por isso que os jovens vão ficar a viver em Portugal ou se vão para fora, porque um dos objetivos, obviamente, que é reter. Há outros fatores. Propor essa reflexão, mas também percebo que não... Existem outros fatores, mas claramente é significativo e todos nós conhecemos jovens que, quando falam sobre esta medida, dizem claramente que ela tem um significado enorme na vida deles e isso acho que é importante dizermos. E vale a pena também, porque esta é uma medida também se insere depois nos pacotes de habitação, da acessibilidade da habitação. Com tudo junto, sim, claro. Diga-me, tem a ideia de que esta medida está a ser suficientemente publicitada de modo a que a maior parte dos jovens tem noção disto? Isto é uma pergunta para as duas, e agora que me falou a Paula, pode ser a Magda. Até das pessoas que vos contactam, esta medida é conhecida? Eu creio que sim, cada vez mais conhecida. Em grande medida tem contribuído o trabalho da DEC Proteste em relação a isto, mas também da Ordem dos Contabilistas, e a verdade seja dita. Depois, naturalmente, com o apoio dos órgãos de comunicação social, que muitas vezes nos chamam a questionar, nos chamam a esclarecer dúvidas que vão surgindo. A Paula esteve recentemente no canal de televisão, logo de manhã. É verdade. Não, eu acho que os jovens são muito dinâmicos hoje nas redes sociais, não é? E, portanto, todo o trabalho que se faz na sociedade civil e as duas entidades aqui, não é? São exemplos disso e, de facto, fazemos chegar essas mensagens e os jovens vão partilhando a informação. Eu fiz realmente uns vídeos, enfim, tanto na televisão, nos programas em que estive, como também da Ordem dos Contabilistas, nos vídeos que foram publicados. E com mais views que muitos vídeos de muito boa gente, digo-lhe já. Verdade, é verdade. E uma das coisas surpreendentes foi que naquelas 2 semanas, e precisamente naquela em que alertei para o cuidado de terem que pagar no final, eu recebi milhares de pedidos no LinkedIn de amizade, portanto, de ligação no LinkedIn. Que é um indício, sim. E repare, os nossos vídeos dispararam completamente, o que é bom, significa que a informação está a circular e os vozes da DEC Proteste provavelmente também. Foram informações que os jovens são mais atentos a estas coisas que às vezes medidas, atentos. Por exemplo, para pessoas da terceira idade, chamemos-lhe assim. Isto significa dinheiro no bolso, não é? E dinheiro no bolso suscita sempre
esta procura e esta preocupação e, portanto, eu diria que hoje estamos em fevereiro, portanto, claramente já é transversal o conhecimento de todos os jovens sobre esta medida. Pelo menos já ouviram falar das características principais, já à partida já saberão se são ou não elegíveis, e isto é bem verdade. Ainda que, de facto, o IRS jovem não deva ser observado isoladamente. Claro. Não é? E há tantas outras medidas, por exemplo, as medidas de apoio à habitação, que desde o verão têm vindo a ser cada vez mais consistentes. E sobre o qual já fizemos aqui um belíssimo podcast. Precisamente, mas lá está, com a isenção em sede de imposto de selo, do IMI, depois com a garantia pública do Estado, os emolumentos, enfim, é aqui um pacote, no fundo, muito interessante para os jovens que neste momento estão numa fase em que se decidem ficar ou ir embora. E o ir embora para o país é extremamente gravoso. Nós temos uma pirâmide demográfica que de facto está a oferecer grandes preocupações e por isso todas as medidas são poucas para conseguir reter os jovens. E até diria que provavelmente uma grande fatia dos jovens não deseja sair do país. Podem até querer ir, enfim, pela experiência durante algum tempo, mas a identificação com o país, proximidade com a família, com os amigos, fá-los a pensar duas vezes, será que vale a pena, ou o preço é muito alto? E esta questão do IRS jovem vem mostrar-lhes nem tudo é mau cá e pode haver aqui uma margem de manobra para tu te manteres no nosso país. Uma dúvida em relação ao limite, aos tais 28.737,50. Muito bem. Dava ter esta memória. Bom, vamos pôr 28 mil para facilitar. Isto é o limite de benefício que... Até ao qual pode ser, de rendimento, no fundo, de 28 mil. O que é que vos parece este limite? É generoso, é generoso. Eu diria que, enfim, não sou contabilista, ao contrário da doutora Paula, mas este valor, em traços largos, será qualquer coisa como um salário até aos 2.000 euros. 2.100, sim. Pelo que me parece, enfim, consistente com a maioria das atividades que os jovens hoje em dia desempenham. Não significa que não haja muitos jovens a ganhar mais e também não significa que não haja ainda mais jovens a ganhar muito pouco. E isso também é uma realidade. Mas também temos de nos lembrar que, apesar de tudo, existem isenções em sede de IRS para quem ganha pouco. E, portanto, os jovens que ganham tão pouco que não se justifica apresentar IRS, nem sequer têm de apresentar. Claro. Podem apresentá-lo, mas nem sequer têm de o apresentar. Portanto, existem aqui soluções e elas têm de ser vistas como um todo. Claro, por isso é que é sempre bom pedir conselho ao DEC Proteste, ou então também à Ordem dos Contabilistas. Ou ambos, aos contabilistas. Paulo, o que é que pensa deste limite? Eu acho que é um limite perfeitamente razoável, porque, vamos lá ver, todas as medidas que são benefícios fiscais custam dinheiro ao Estado, não é? Tiro uma dúvida, é o mesmo limite da organização anterior desta medida? Não, é muito Foi superior. aumentado? Sim, foi aumentado, sim. O outro limite anterior variava em função dos anos. É isso. O maior era 40 no primeiro ano, portanto, e depois aí desciam, eram 30 IAs e ia descendo por aí. Portanto, claramente aumentou significativamente, porque para além de ser um único teto, é mais alto ainda. Portanto, eu acho que claramente é um bom teto, é um teto que já atinge uma remuneração dos tais 2.000 e poucos euros por mês, portanto já é para um salário, para um jovem que está precisamente nestas idades, para um jovem até mais licenciado, porque nem todos os jovens têm esta remuneração mensal, uns terão mais, como disse, outros terão menos, a generalidade até terá menos, mas existem outras medidas de proteção também que já por si não pagam impostos. Portanto, eu acho que está a um limite razoável. Acho que ainda podia ter ido mais além, porque eu acho que quanto mais altos forem estes limites, mais atrai também. Consegue dizer? Eu acho que claramente, vamos ver, nós queremos também reter jovens com talentos. O reter também não é só para... Não queremos
todos os jovens, queremos todos, mas Sim, também eu percebo. queremos aqueles que vão lá para fora por alguma razão. Se eles têm a hipótese de vir e de ficar cá com remunerações mais altas, compatíveis com remunerações no exterior, e por exemplo isto hoje sucede muito com o teletrabalho e com a possibilidade de estarem a viver em Portugal e estar a trabalhar para empresas estrangeiras, estes jovens já têm remunerações superiores e portanto poderia ter ido um bocadinho mais além. Mas isto já é muito discutível do ponto de vista social, este enquadramento, Mas porque isto no custa seu mundo dinheiro ao ideal Estado. iria até que limite? Eu Só acho para que ter no uma mínimo, eu comparação. acho que 2.500, eu também Ok. batalhei muito pelos 35 anos, Sim. também há quem não considere 35 anos já um jovem, mas eu acho que é aquela idade onde se atingem determinados patamares em termos profissionais, e por isso é que esta idade diz alguma coisa. Há quem trata muito de questões contabilísticas, trata muito de IRS. E antigamente e era por uma isso fronteira. É uma Depois dos 35 ninguém arranja emprego. Agora já não é assim, infelizmente. Já não é assim. Sim. E por isso eu acho que é uma fronteira. E este limite também poderia ter ido de 2.500, 3.000. Repare, e mesmo se não tivesse nenhum limite, é aquela questão de que os jovens devem ficar em Portugal. E nós também queremos jovens que ganhem bem. Estamos a falar não é de limite etário, só de limite de rendimento. Claro, Sim, sim. não queremos, obviamente, jovens, aliás, devemos é puxar para cima, para jovens que ganhem mais e que fiquem em Portugal, Claro. com salários maiores, e, portanto, esses também devem ter esse regime mais atrativo. E por isso, até se não tivesse limite, a mim não me chocaria nada. Muito bem. Ainda olhando para a medida e para as várias faixas de desconto, no primeiro ano há 100% de isenção de imposto. Depois do segundo ao quarto há 75% de redução. Depois do quarto ao oito. Do quinto ao sétimo. Do quinto ao sétimo, eu hoje estou a pensar mal. São Em 50%. matemática, são 50%. E depois nos dois últimos anos aos 10 anos de benefício são será então 25%. Concordam com esta arquitetura? Gostavam de ver mais tempo 100%? O que é que vos parece? Eu penso que facilita a entrada na vida adulta. Porquê? Porque isto permite uma entrada paulatina. Não é? Ou seja, no momento em que o jovem deixa de integrar o agregado familiar dos pais e começa a ganhar o seu próprio sustento, ainda tem, enfim, mais desconhecimento sobre as regras, ainda não está habituado a gerir, se calhar, a sua própria carteira. Portanto, quanto mais simples, melhor, é isso? E os 100% simplificam no primeiro ano. À medida que vai ficando envolvido com a vida de adulto... E mais literato nestas coisas, se quiser, no sentido de literacia até financeira. Até financeira. Este decréscimo vai permitir acompanhar a evolução do jovem também na vida profissional, porque também não se espera que ao longo de 10 anos, não é desejável que o jovem ganhe sempre o mesmo, não é? Pode acontecer, mas não é desejável que ganhe sempre o mesmo. Os recibos verdes às vezes sofrem disso, Sim, de ficarem com rendimentos muito iguais durante tempo demais, mas sim. Mas, à partida, dir-se-ia que em 10 anos existe uma evolução para melhor das condições do jovem. Isso é o desejável. Sim. E nesse sentido, parece-me que o decréscimo foi bem arquitetado. Eu, pelo menos, parece-me bem que no último ano seja de 25 para não haver ali um choque. Nos últimos anos. No último ano, Paula, não é? Eu por acaso mantinha mais tempo os 100%, porque eu acho que o primeiro ano vão ser poucos a beneficiar. Porquê? Porque a partir do primeiro ano de vida... Não é por acaso puseram no primeiro ano os 100%, imagina. O primeiro ano de vida os salários nunca são tão significativos, inevitavelmente, não é? É claro que estamos aqui a falar numa realidade que este jovem até já pode ter tido o primeiro ano de trabalho, mas estava no agregado dos pais e, portanto, não conta para este efeito, e pode haver essa circunstância, mas os primeiros anos são os anos em que se ganham menos. E por isso eu aumentaria aqui o número de anos, os 100% de redução até aos 5 anos. Até talvez então, fazer uma coisa, começar para aí começava... por 50 e depois subir e depois voltar a descer, mantendo até os números atuais, só que mudando a ordem da retenção, que lhe parece? Aí é mais complicado, porque no fundo, quer dizer, um jovem à partida com 1.000 euros praticamente não paga imposto. Portanto, esses 50% pouco ou nada iriam significar. Então os 100% também não significam nada, não é? Pronto, exato. Por isso é que eu os prolongava, sim. não é? É mais nesse sentido. Estou por isso essa mudança não ia ter grande significado. O que eu faria era até aos 5 anos. Okay. Que era aqueles primeiros anos de vida, dar ali um incentivo de maior disponibilidade. Depois, a partir dos 5 aos 10 anos... Aí, se calhar já ia reduzindo gradualmente, chegando aos tais 25%, para não haver a tal passagem depois para o regime normal, que tivesse aqui um impacto tão grande. Mas acho que estes 100% podiam ter ido além.
Muito bem, nós já quase falamos do essencial destas medidas. Eu ia perguntar-vos a cada uma, da DEC Proteste por um lado, à Magda e à Paula da Ordem dos Contabilistas Certificados, que dúvidas, que queixas, que perguntas é que mais fazem quando se vos dirigem as pessoas? Bem, logo à partida, a elegibilidade, porque há muitos jovens que ainda pensam que é dependente de um grau de escolaridade. Não é. E não é. E não é. A questão dos casados, dos jovens casados ou em união de facto, também é uma questão habitual. A questão da comunicação à entidade patronal, porque, lá está, como viram alguma resistência, pelo menos naquele primeiro mês, terão dúvidas que suporte, em termos de documento, é que eu devo entregar e neste momento, enfim, o que nós recomendamos é que se faça por escrito, para haver registro da intenção. Um simples e-mail, por exemplo. Um simples e-mail chega. Inclusivamente até isso que a própria autoridade tributária diz. Claro. Por exemplo, por e-mail. No tal guia de que aqui falávamos há pouco. Estas são, assim, as principais dúvidas. No entanto, a questão das taxas de retenção, agora, naturalmente, já está mais esclarecida, mas também oferecia muitas reservas. E acredito que, a partir do momento em que se vai entregar a declaração de IRS, ou se preencher a declaração de IRS, estas questões sejam adensadas e surjam novas questões, porque muitos jovens não sabem como optar na própria declaração, porque mesmo que o comuniquem à entidade patronal, os jovens também vão ter que demonstrar ao portal das finanças e fazer lá mudanças, não é? Na declaração de IRS vão ter que fazer o enquadramento como IRS jovem, ou seja, manifestar essa intenção também na declaração. Provavelmente. E por isso, eu creio que quando se for entregar o IRS, as dúvidas sejam mais adensadas. A DEC Proteste, neste momento, até tem Ou seja, um dia destes vamos voltar a este assunto lá para o fim do ano. Temos um site que se chama irssimples.pt, onde não nos focamos apenas no IRS jovem, mas que facilitamos toda esta preparação da entrega do IRS e no fundo é um pouco o antes, o durante e o depois da declaração de IRS. Esclarecer tudo aquilo que há para esclarecer em todos os contribuintes. Nome do site? irssimples.pt. Tudo junto. irssimples.pt. Pode ser uma ajuda importantíssima para quem for tratar do assunto depois na altura do IRS. Isso mesmo. E o IRS jovem é uma das componentes que será porventura objeto de trabalho neste suporte. Mas as nossas linhas telefónicas estão constantemente e continuam a receber muitas dúvidas sobre o IRS jovem. E façam, é melhor a fazer as perguntas, eu depois dou o número no fim, é melhor do que andar a fazer aí as neiras ou até pensar coisas erradas e não tomar decisões certas. Havia uma dúvida, por exemplo, que foi muito colocada no final do ano e no princípio deste ano, que era de jovens que queriam aderir já ao IRS jovem de 2025 e se apressaram a ir alterar a composição do agregado familiar no portal das finanças, não sabendo, desconhecendo que é só no fim do ano. Essa composição do agregado familiar se reportava a 31 de dezembro de 2024. Claro. Ou seja, se o que querem é beneficiar do IRS jovem de 2025 e se estão só em 2025 estão a reunir os requisitos, não é aí que vão ter que trabalhar, é já na declaração e no certificado de 2025, que só fica disponível posteriormente. Esta era uma outra dúvida. Porque as pessoas baralham-se às vezes, como já estamos em 2025, esquecem-se que vamos fazer IRS agora referente a 2024. As questões fiscais oferecem muitas dúvidas e a declaração de IRS, e sempre que eu falo com contabilistas, enfim, concordamos nisto, que de facto continua a ser muito complicada. Ora, se é complicada para quem preenche IRS há anos, imagine-se para um jovem está a começar agora. Verde, acabado de entrar na vida adulta. Ainda me lembro, no meu tempo, já foi há muitos anos, matéria coletável, não sei o que há coleta. O que é que isto quer dizer? Alguns que saberão, e também acho que mas é uma coisa que a gente fica logo com alguns anticorpos. Mas a proatividade, a cidadania fiscal já leva muitos jovens a procurar esta informação. E lá está, as redes sociais são uma boa fonte de informação, mas também tem que saber distinguir o trigo do joio e há muita informação a circular que ainda continua a ser errada ou desatualizada. Gold Standard, dirijam sempre a entidades certificadas e com provas dadas, tipo a DEC Proteste,
a ordem dos contabilistas. A mesma pergunta para a Paula. Queixas, dúvidas, perguntas, põe mais? Eu destacaria, se calhar, a pergunta mais comum que nos Sim. chegou foi os jovens... Já agora, se quiserem ir pensando num remate final, qualquer coisa que não foi dita e que vos apeteça muito dizer, estejam à vontade. Mas peço desculpa. Aquilo que mais perguntaram foi em que ano é que estamos. Houve imensas dúvidas sobre Em a que ano é questão que estamos do em termos interpelado. de... Em que ano é que estavam, em 25, qual era o ano do benefício, qual é a percentagem? Porquê? Porque existiam muitas dúvidas sobre o interpelado e qual foi o primeiro ano de trabalho e qual é o primeiro ano que conta. E isso levantou imensas dúvidas, até porque uma das questões que se colocava na redução da retenção na fonte é que este jovem tinha que comunicar à entidade patronal, para além da sua opção por querer fazer a redução, também o ano em que estava, porque a entidade patronal também precisa de saber qual é o ano em que está para lhe aplicar a percentagem de redução certa. E isso é que levantou muitas dúvidas e acho que hoje esta situação está perfeitamente esclarecida, porque a autoridade tributária também ajudou nisto, disponibilizando os últimos 10 anos declarativos dos contribuintes. Está e disponível hoje, no site? No site da autoridade tributária, na área reservada, com a senha própria de cada um. Ok. O que é que eu aconselho aos jovens? Irem verificar o IRS, selecionam o IRS e verem consulta de IRS e quantas declarações enviaram. E, no fundo, isso vai corresponder Ver a primeira ao número fora de do anos, agregado familiar. porque se ela estiver lá é porque ele já esteve fora do agregado familiar. Claro. Se ele está fora, se ele estava no agregado familiar dos pais, não lhe aparece aí. Claro. Só aparece na área reservada dos pais. E esse ano já Portanto, contou. E esse ano não contou para este efeito e esse ano que o que lhe aparece a ele é o que vai contar. E por isso, imaginemos estas situações que os jovens colocaram. Fez parte do agregado familiar. Não está ali essa declaração e ela efetivamente não conta como número de anos. Portanto, o primeiro ano foi o ano em que ele entregou a primeira declaração. Sim. Depois esse jovem foi um ano para o estrangeiro, ou não trabalhou, esteve desempregado, não tem declaração entregue. Esse ano também não conta e por isso passa esse ano e passa a contar o ano seguinte em que ele tem uma entrega de uma declaração. Outro caso, por exemplo, a dispensa de declaração. Para quem tem rendimentos da categoria A, o jovem, se teve, não estava obrigado a entregar a declaração de IRS até 8.500 euros de rendimento. E se ele não entregou, esse ano não conta. Se ele entregou, conta. Ok. Aqui há uma injustiça. Aqui há um pormenor de injustiça. É a terceira injustiça detectada neste podcast, sim. Mas isso calhou é importante. calhou assim, mas efetivamente se ele não entregou a declaração porque estava dispensado da entrega, porque tinha rendimentos abaixo Sim. ou igual até 8.500 Essas coisas euros, baralham-me tanto. Porquê é que isso é assim? porque tem que se estipular formas de controlar. E foi a fórmula como a AT definiu que efetivamente ia contar os interpelados e os que ficavam Eu percebo, fora. mas não é nada justo Esta opção das declarações que não foram entregues versus as que foram entregues, mesmo estando dispensados, foi de facto um esclarecimento da autoridade tributária e portanto, poderia não ter sido sido os que assim. não entregaram e são não digo, prejudicados os que no entregaram. ano, sim. Isto é tudo fruto do acaso, não é para mais? Isto é tudo fruto de se ter que definir e definiu-se Exatamente. desta forma. Eu tinha uma dúvida. Mas ainda não acabei, portanto ainda há ok. a questão. Portanto, contando estes anos todos, o jovem sabe qual é o ano em que está. Ok. Só tinha aqui um último aviso em relação a isto. É que tem que contar com o 24, com o ano 2024, que ainda não entregaram a declaração, Sim. mas que se trabalharam e o pressuposto é entregá-la, esse ano também conta. E esse não está lá ainda, porque nós não entregámos ainda Claro, as declarações. vai estar. Portanto, contando com isso, ainda a área reservada, IRS, consultar, ver nestes últimos 10 anos quantas declarações entregaram, veem os anos que tiveram rendimentos Muito e, bem. portanto, e conta aí, esses é que contarão para saber o ano em que estão, incluindo, não se esquecendo, o 2024 que ainda não está entregue. E eu vou ser porta-voz de uma última dúvida que era, que me pediram mesmo pergunta, que eu não sabia responder. Eu percebo que se eu quiser fazer a retenção reduzida todos os meses, eu peço à minha entidade patronal. Isso está bom. Mas agora, eu não quero fazer isso, espero pelo final do ano. Eu tenho que fazer alguma coisa ou é automático na autoridade tributária? Como olham para a minha idade e têm lá os dados, aplicam-me imediatamente o regime do IRS Não, jovem. o IRS jovem não é automático. Tem que Ou seja, soltar. manifestação de vontade Portanto, por parte a do jovem.
Se o jovem quiser aderir ao regime desde já para ter a taxa de retenção ajustada, tem que comunicar essa intenção. Mas se tem futuramente... que comunicar a entidade patronal. No fim do ano tem que ir lá no IRS... No fim do ano, no próximo IRS, terá de manifestar essa intenção também na declaração de IRS, porque ele não se opera automaticamente. Percebem porque é que não é automático? Olhando para a faixa etária? Provavelmente... Hoje com os algoritmos tudo é fácil. Provavelmente pela elegibilidade, ou seja, há aqui pequenos detalhes que são grandes detalhes e que eventualmente propiciariam erros eventualmente da declaração de IRS. Hoje em dia com os algoritmos eu tenho dificuldade em comprar essa, mas isso sou eu. Sim. Não vos estou a implicar. Eu percebo o que diz, eu também acho que devia ser obrigatório, porque acho que há jovens que vão fazer o seu IRS. Eu acho que hoje em dia estamos todos informados, os jovens estão todos informados e não há razão para lhes passar ao lado esta informação. Mas efetivamente isto é uma opção, porque a lei o considerou assim, porque temos que na declaração de IRS assinalar os campos respectivos, mas se o jovem não souber e não assinalar, vai ficar prejudicado. E eu concordo que acho que devia ser automático, isto é, para o jovem naquelas condições, na sua liquidação final, devia sempre considerar esta situação como jovem. E eu tendo a gostar mais de medidas assim, mas percebo que possa ser, às vezes, por problemas técnicos. Eu, se bem que estou um bocadinho desconfiado que não será só por aí, mas isso já sou eu que sou um cínico às vezes. Vamos às alegações finais e aquilo que não se disse e que queriam mesmo deixar dito antes de fecharmos as portas deste podcast. Começamos pela Magda. Bem, diria desde logo a questão de os jovens se manterem atualizados em relação à informação, mas recorrerem a fontes credíveis, porque a contra-informação é um problema, sempre foi, mas é cada vez mais um problema. Nesta área tem detectado, especificamente o IRS. E entre os jovens, como há muito recurso, principalmente redes sociais, a contra-informação ainda é um problema maior, mas manterem-se atualizados com entidades credíveis é a condição sine qua non. Mas também a questão dos outros conselhos que nós damos a todos os contribuintes também serem aplicáveis aos jovens. Por exemplo, a questão da validação das faturas, que, enfim, acaba no dia 25 de fevereiro. Nós estamos a gravar a quantos de fevereiro? Estamos a 18, mas a questão da validação das faturas é importante para otimizar as contas finais, da atualização do agregado familiar em tempo, naturalmente não é, enfim, para o passado, num jovem que só queira aderir em 2025, mas a atualização do agregado familiar é outra coisa importante. A questão das recomendações sucessivas que fazemos para simular cenários, porque lá está, um jovem que até já partilha uma vida comum com um cônjuge e pode apresentar o IRS em conjunto ou em separado, mas só uma simulação é que lhe vai dizer qual dos dois cenários é mais favorável. Claro. E não é o facto de aderir ao IRS jovem que o exclui de um cenário ou de outro. Mas é importante fazer esta comparação. Só através das simulações é que é possível. E também a questão de analisar a sua situação concreta. E aqui falávamos há pouco para jovens que ainda vivam com os pais, que não tenham despesas muito avultadas, se calhar é mais vantajoso ou aliciante esperar por um momento em que vai receber o bolo total e que até pode começar uma poupança. Para outros jovens, dependendo das suas circunstâncias, pode ser mais vantajoso fazer já a taxa de retenção ajustada. Só olhando para o caso concreto... É chamada escolha informada. Exatamente, e só olhando para o caso concreto é que se consegue aferir qual das duas situações é mais vantajosa. Mas este, assim, em traços gerais, seriam as recomendações. Paula. Bom, primeiro de tudo é estar bem informado, que eu acho que é fundamental, ter um bocadinho de cuidado com esta contra-informação, porque é ótimo termos as redes sociais e podemos trocar imensa informação e conhecimento, mas temos que ter cuidado, portanto, recorrer a fontes fidedignas, a Adecoproteste, que com certeza que esclarece muitos cidadãos que não tenham de recorrer, e depois, obviamente, da parte da Ordem dos Contabilistas temos
temos também disponibilizado muita informação e recorrer a um contabilista certificado se tiver dúvidas. Quando for a entrega final, e provavelmente a DECO Proteste vai ter muita oportunidade nessa altura também de fazer aqui muitos esclarecimentos sobre isso, mas preocupa muito esta questão que dissemos não ser quase natural e automático, não é? Este jovem cair nessa situação, porque, por exemplo, pode acontecer isto, que é: eu até optei pela redução da retenção, porque agora está a ser muito publicitado, e eu chego à entrega da declaração do IRS e, como não sei que tenho campos próprios que tenho que assinalar, de repente estou no regime geral e fiz uma retenção menor. Ainda bem que diz isso, porque eu julgava que a partir do momento em que se pede à entidade patronal que se quer ir para o regime de retenção reduzida, tem sempre campos que próprios. Automaticamente no fim do ano. Então isso é muito importante sublinhar. Tem sempre campos próprios, e por isso é muito importante. Os contabilistas certificados são os profissionais que mais qualificados for preciso no momento da entrega das declarações ter essa ajuda. Portanto, funcionamos um bocadinho em alturas diferentes, a DECO Proteste mais em termos informativos, esclarecimento de dúvidas, e depois os contabilistas certificados muito na submissão, entrega e acompanhamento da operacionalização do IRS. Exato. E por isso eu diria que os jovens, se tiverem este cuidado, acho que estão muito mais seguros. Mas fiquem com isso, mesmo que peçam a redução do IRS mensal, da retenção mensal, neste novo regime, não se esqueçam que no final do ano também tem campos próprios do IRS para jovens, senão vai voltar tudo atrás. Senão ficam no regime geral. E vão ter uma péssima surpresa. Muito bem. As instruções de preenchimento continuam a oferecer muitas dúvidas. Sim, nunca são muito a todos os contribuintes. Jovens não são os que já são. Sou assim há 30 anos, ou 40. Provavelmente próximo da entrega do IRS do próximo ano, quer a DECO Proteste, quer a Ordem, vão esclarecer muito bem estes campos para que ninguém tenha dúvidas, mas ainda assim não conseguiremos chegar a todos. Muito obrigado às duas, quer à Paula Franco, a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, e também à Magda Cana, jurista da DECO Proteste. Muito obrigado por esta importante reflexão que nos deram a oportunidade de fazer em conjunto, e obrigado também a quem nos ouviu. Quem quiser saber mais sobre este tema pode consultar o site da DECO Proteste em deco.proteste.pt/dinheiro/impostos, e ali pode consultar vários conteúdos informativos sobre as novas medidas do IRS Jovem, bem como o esclarecimento de dúvidas para a aplicação deste regime fiscal. Há também a linha telefónica do Serviço de Informações da DECO Proteste, que pode e deve ser usada para pedidos de esclarecimento em matérias de direitos do consumidor, e pode apontar 218-410-858. De resto, o de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, e também, claro, em deco.proteste.pt. Este episódio teve a coordenação editorial de Filipe Amoroso, a produção de Sandra Borges, o som da Índigo com sonoplastia de Guilherme Lopes. Eu sou o Aurélio Gomes, e o Pode Pensar da DECO Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.